Olá, olá! Está no ar o Promovendo Saúde. A partir de agora, você vai identificar, reconhecer situações que afetam a sua saúde, sim, a nossa saúde. Por exemplo, será que vendedores que ganham comissão conseguem performar melhor? O que isso afeta a nossa saúde? Quem vai explicar para a gente é o professor, escritor e palestrante Luiz Gaziri. Luiz, bem-vindo. Muito obrigado, Isa, pelo convite. Vou te dar uma resposta bastante direta. A resposta é não. Vendedores que ganham comissão não têm melhor desempenho no trabalho. Para tudo. Até agora, eu sempre entendi que as empresas que mantinham o salário, ou seja, a remuneração por comissão, estavam estimulando a performance, a competição. Tá errado? Está errado, até porque essa é uma crença, né, que ela está bastante enraizada, mas ela é fundamentada em algo muito antigo. Então, eu quero só dar um exemplo para você, né, da ciência de como que incentivos financeiros funcionam no nosso desempenho. Tem um estudo da Duke, da Carnegie Mellon, da Universidade de Chicago, onde os cientistas separaram as pessoas em 3 grupos diferentes para fazer 9 tarefas. O primeiro grupo podia ganhar 1 dia e meio de salário se tivesse uma performance espetacular. O segundo grupo poderia ganhar 2 semanas de salário. E o terceiro grupo, 5 meses de salário. Se a gente sair na rua perguntando para as pessoas qual dos 3 grupos teve melhor desempenho, a maioria das pessoas fala, puxa, é o grupo 3, né? Essa é a nossa crença. Quanto mais eu te pago, melhor é o seu desempenho. Mas o resultado não foi esse. O resultado foi que o grupo 1 e o grupo 2 tiveram desempenho igual, sem diferença estatisticamente significativa, e o grupo 3 foi o grupo que teve o pior desempenho entre os 3 grupos. Então, essa crença que nós temos, ela é uma crença muito errada, que coloca a saúde das pessoas em risco e também a saúde das empresas, porque a gente desenvolve uma estratégia esperando um certo resultado e a gente obtém um resultado contrário. Mas, Luiz, então, por que a maior parte das empresas, né, que eu conheço ainda remuneram os seus funcionários baseado em comissão? Nessa pesquisa, esse grupo que teve pior rendimento, mesmo com maior salário, qual foi o elemento que eles encontraram para essa turma não performar? Essa é uma ótima pergunta. O que acontece, Isa, é que quando eu faço uma tarefa sabendo que eu posso ganhar um incentivo financeiro, a minha motivação cresce a um ponto que os cientistas chamam de supra-ótima, ou seja, além do ideal. Então, para ter uma super performance, eu não posso ter uma super motivação, porque o que acontece é que quando eu estou muito motivado, o meu desempenho cai. Isso é uma descoberta de 1908, só para a gente ter ideia de quão desconectado do mundo da ciência a gente está, né? Chama-se Lei de Yerkes-Dodson. Motivação e performance crescem juntos até um certo ponto, depois de um certo ponto de motivação, a performance das pessoas cai. Gente do céu! Por isso que está na hora da gente revisar valores, faxinar crenças, né? Você sabe que eu adoro, né? Me colocar como faxineira mesmo de ideias, porque estamos repetindo comportamentos e crenças, achando que estamos batendo um bolão e, no fundo, a gente não está alcançando aquilo que a gente quer. Sem dúvida. Esse estudo que você mencionou está aqui no seu livro A Incrível Ciência das Vendas. O Luiz, gente, ele só tem 3 livros, tá? Um é aqui A Ciência das Vendas e depois sobre felicidade, que nós já vamos falar sobre isso, né? E o que isso tem a ver também com saúde. Mas nesse livro aqui, você diz os erros que as empresas cometem na gestão de equipes comerciais e as comprovações científicas de como corrigi-los. Então, como é que a ciência me ajuda a explicar aqui para nossa audiência o quanto ter uma meta pode ou não afetar a minha saúde? Ótimo. Um dos estudos mais interessantes que existem sobre meta foi desenvolvido pelo Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia. E ele descobriu um fenômeno que ele chama de desesperança aprendida. Desesperança aprendida. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Desesperança aprendida, vamos lá. Exato. Esse é um fenômeno que acontece quando as pessoas, né, e as empresas têm uma crença de que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, você pode ser quem você quiser, é só você pensar positivo e o universo vai conspirar a seu favor, né? Essas coisas que a gente escuta com bastante frequência por aí. E aí o que acontece é que as pessoas às vezes determinam metas para elas mesmas que são fora da realidade e as empresas também determinam metas para suas equipes que são fora da realidade. Sim.
O que o Martin Seligman descobriu é que existe um mecanismo interno do ser humano que passa a desistir do atingimento de metas depois de várias falhas consecutivas. Então, se eu coloco uma meta muito alta, as pessoas vão lá, trabalham, não batem a meta. No segundo mês, de novo, coloco uma meta alta. Aí a pessoa fica até as 9 horas no escritório, não consegue bater a meta. No terceiro mês, mais uma vez. E as pessoas sacrificam até o final de semana para alcançar a sua meta. E elas não batem. A partir do quarto mês, essa pessoa aprendeu que não importa o esforço que eu coloque aqui dentro da empresa, eu não vou bater minha meta. Então, a pessoa passa a desistir. Esse é o mecanismo da desesperança aprendida. Às vezes, uma meta é até atingível, mas se eu tive muitas falhas consecutivas, até aquela meta que eu conseguiria atingir, eu não me esforço mais. Então, isso é um grande perigo para a nossa saúde mental, para as das empresas também, porque quando a gente não atinge metas, a gente se sente incompetente, que é um pilar da nossa motivação. Se eu não me sentir competente, eu não fico motivado, eu não quero ser produtivo, eu não quero ligar para clientes, então é bastante perigoso. Uau! Eu quero entender sobre a motivação, porque às vezes eu tenho a impressão que motivação é igual bronzeado, né? Pegou o bronzeado, no dia tá tinindo e dá 2, 3 dias, o bronzeado vai embora. Você fala, mas o que aconteceu? Né? Saiu no banho? E a motivação é a mesma coisa. Já, então, quero entender contigo o que eu posso ou o que eu preciso desenvolver para manter a minha motivação. Mas ainda sobre as metas. Qual seria, então, a solução que a ciência, o que você já aprendeu em todas as suas pesquisas, o que a ciência explica, como nós podemos, então, manter uma meta sem que eu perca o meu valor? Como que eu, então, participo desse jogo que ainda há nas empresas, mas sem adoecer? Porque esse sujeito, depois de 4 meses dando sangue, provavelmente ele pode adoecer. Sem dúvida alguma, né? Desesperança aprendida é algo que vai aumentar o estresse da pessoa, níveis de cortisol, né? Então tem consequências de longo prazo que são bastante graves. Uma das maneiras que os cientistas descobriram que a gente pode determinar metas saudáveis para as empresas é perguntar para as próprias pessoas o quanto elas conseguem produzir, né? Então, para um vendedor, quanto você acha que você vai vender durante esse mês? Quando a pessoa determina a sua própria meta, existem estudos que demonstram que a pessoa atinge com mais facilidade, quando é ela que determina. Não é uma meta que veio de cima, né? E isso também traz o sentimento de autonomia para o profissional. A autonomia é um dos pilares da motivação, né? Motivação é autonomia, competência e relacionamentos. Esses são os 3 pilares da motivação. Autonomia, competência e relacionamentos. Então, no momento que o funcionário determina a sua própria meta, né, eu estou agindo com 2 princípios aqui importantes. Um é a consistência. Depois que eu disse para você que eu ia fazer certa coisa, fica ruim para mim se eu não fizer. Então, por isso que as pessoas cumprem aquilo que elas prometeram. E o segundo é, quando você determina a tua própria meta, eu tenho o sentimento, puxa, eu tenho voz aqui dentro dessa empresa, eu sou importante, as pessoas me escutam aqui, então eu tenho esse senso de autonomia, que eu tenho um certo controle sobre o meu destino. Por isso que é uma forma bastante efetiva de determinar metas. Uau! Vocês conseguiram anotar os 3 pilares da motivação? Vou repetir: autonomia, competência e relacionamentos. Dizem que a qualidade dos nossos relacionamentos representa a qualidade da nossa saúde. Mas tem muita gente que confunde networking, relacionamentos saudáveis com puxação de saco, enfim. Tem uma grande diferença entre um perfil e outro, né? Sem dúvida alguma. E os relacionamentos são super importantes porque, como eu acabei de falar, além de eles serem um pilar da nossa motivação, eles são o principal preditor de felicidade do ser humano. Se existe uma coisa que a gente tem que fazer para ser feliz, é cultivar nossos relacionamentos, né? Então, quais são os problemas que a gente percebe hoje em dia, né? Falando do mundo corporativo, por exemplo. Eu entro numa empresa onde eu ganho comissão, então eu tenho que competir com os meus colegas para ganhar mais do que eles, para ser mais reconhecido do que eles, né? O que já me causa estresse, o que já diminui ali a chance de eu ter um bom relacionamento com os meus colegas. Eu compito com eles em meta, porque a meta é individual, né? E só os 3 primeiros ganham um prêmio, então tem mais uma questão de que eu também tenho que ganhar o prêmio. Para ganhar o prêmio, às vezes eu tenho que sacanear o meu colega, né? Então, as empresas falam que tem que ter bom relacionamento, espírito de equipe, etc., mas elas determinam, né? Elas montam estratégias que são contrárias ao espírito de equipe, à colaboração e que adoecem as pessoas, né? Além de tudo. Tá.
Você falou sobre competição. Eu consigo manter um ambiente competitivo que me gere criatividade sem ter adoecimento? O que nós precisaríamos dizer aqui para quem está nos acompanhando? Porque o estresse é igual ao colesterol, gente. Tem o bom e tem o ruim. Uma situação estressante pode me gerar um impulso de buscar uma habilidade, pedir ajuda, ou eu paraliso, né? Vou lá na raiz e me desvalorizo. Então, como que eu consigo viver em um ambiente competitivo sem adoecer? Essa é uma dificuldade muito grande que a gente percebe hoje em dia, né? Como se falou, o estresse, até um certo ponto, ele é motivador para a gente. Sim. O estresse faz a gente agir. Até um certo ponto, como eu falei ali da performance e motivação, né? Até um certo ponto a motivação é saudável, depois ela passa a trazer um decréscimo no seu desempenho. O estresse é do mesmo jeito. O problema é o estresse demasiado, né? Isso, crônico. Então, se eu estou no meu dia a dia, eu tenho insegurança financeira, vendedor ganha um salário fixo desse tamanho, o resto é tudo na comissão. Se eu não sei se eu vou pagar minhas contas, se eu vou conseguir colocar meu filho na faculdade, se eu vou pagar meu plano de saúde, se eu posso trocar o meu carro, esse estresse é altamente prejudicial para mim, né? Então, isso vai me causar um declínio cognitivo, inclusive. Quando a gente está estressado, nosso córtex pré-frontal tem uma redução no volume de atividade, né? Então, a parte do cérebro que eu preciso para vender não vai funcionar. Então, isso já vai piorar a minha situação e a da empresa, né, como consequência. Então, se eu estou nesse ambiente, né, que eu estou lutando, competindo com os outros para ganhar mais, estou competindo para estar em primeiro lugar na meta, estou competindo porque só os 3 primeiros ganham um prêmio ou um PLR, né? Eu estou causando, né, estou trazendo um ambiente de competição que vai piorar os resultados da empresa, que vai piorar a saúde das pessoas. Então, são coisas muito perigosas que a gente tem que prestar mais atenção. Você que está nos acompanhando deve estar pensando, tá, e agora? O que eu faço? Né? Se essas crenças, se esses modelos nós encontramos em praticamente todas as empresas. Como é que a liderança, então, pode agir a favor da saúde, da sustentabilidade dos negócios? Por onde começamos? Que revisão que a gente precisa fazer? Uma revisão muito profunda, né, Isa? Porque a gente fala que a gente pensa fora da caixa, que a nossa empresa é inovadora, mas a gente usa a mesma estratégia que todas as empresas usam. Né? Então, o que nós precisamos entender sobre o comportamento humano que é importantíssimo? Existe um conceito chamado erro fundamental da atribuição. Isso foi uma descoberta do Lee Ross, da Stanford, e do Richard Nisbett, da Universidade de Michigan. O que eles descobriram? Que as pessoas, elas dependem do ambiente onde elas estão inseridas para se comportar de uma forma bacana. A nossa personalidade, ela responde a só 20% do nosso comportamento. 80% é o ambiente onde a gente está. Sério? É um percentual absurdo, né? Então, o que nós precisamos fazer é criar um ambiente onde as pessoas possam dar o seu melhor dentro da empresa. Então, como que a gente faz isso? Em primeiro lugar, né? Pagar um salário fixo, justo para todas as pessoas, que elas tenham segurança financeira, saibam quanto vão ganhar, se vão pagar suas contas ou se não vão pagar, que passo elas podem dar. Dentro da insegurança financeira, não existe forma da gente conseguir dar o nosso melhor. Eu entendi, me corrija se eu estiver errado, então. Se você atribui um salário pequeno, deixando a maior parte, né, do retorno financeiro em uma comissão, acreditando que esta comissão vai motivar mais a pessoa, está errado. Porque se aquele salário pequeno não é suficiente para que o sujeito pague as contas básicas, ele está num estresse tremendo que impacta no raciocínio e aí os comportamentos serão reflexo. É isso? Perfeito, é isso mesmo. Tem um estudo muito legal da Rajita Sinha, que é uma cientista da Yale, e ela foi tentar descobrir se passar por um longo período de estresse financeiro causa alguma mudança estrutural no cérebro das pessoas. Tá. E ela descobriu que quanto mais tempo uma pessoa passa na insegurança financeira, menor passa a se tornar o volume do córtex pré-frontal da pessoa. Começa a reduzir de tamanho, começa a deteriorar. Ou seja, a parte do cérebro da pessoa que ela mais precisa para sair de uma situação financeira ruim não funciona. Então, a tendência é que ela comece a cavar um buraco cada vez mais fundo. E, mais uma vez, quem é que paga por essa estratégia? A pessoa, obviamente, paga, mas a empresa também paga
porque as pessoas não vão ter boa performance na insegurança financeira. Um outro estudo muito legal, que é do Sendil Mulanaitan, da Universidade de Chicago, ele descobriu que quando uma pessoa tem segurança financeira, né? Ou seja, acabou de ganhar uma boa quantidade de dinheiro e se aplica um teste de inteligência nela, ela tem uma performance muito boa. Tá. Agora, se essa mesma pessoa está passando por dificuldades financeiras e ela faz o mesmo teste num outro momento, existe um declínio de 25% na inteligência dessa pessoa. Veja lá mais uma vez. A gente pode atribuir, é a personalidade, mas não é. É o ambiente que molda o nosso comportamento, inclusive a nossa inteligência. Então, se eu estou deixando as pessoas inseguras financeiramente, eu estou diminuindo a inteligência delas, eu estou causando estresse nessas pessoas, eu estou causando com que o cérebro delas se torne pior. Então, essas consequências a gente tem que prestar atenção. Tá na hora. Sabe aquela teclinha chamada F5 do teclado que a gente aperta para atualizar, né, o sistema, a página, para dar um refresh? Está na hora da gente, refresh nas nossas ideias e experimentar. Né? Eu também entendo o lado da liderança, de quem toma decisões, mas será que agora eu vou fazer isso e eu vou ter resultados diferentes? Tem que experimentar. Porque sabe o que você pode ganhar experimentando um modelo novo? Criatividade, que nasce da diversidade, aí sim você consegue inovar. E aí nós entramos aqui na nossa segunda parte. Felicidade. A ciência da felicidade. Nesse momento tem gente que vai estar pensando assim, lá vem agora aquele papo de felicidade. Mas já deu para entender, né, por todos os estudos que o Luiz comentou aqui, que está tudo embasado na ciência. Luiz, o que tudo isso que nós falamos, essa enxurrada de cortisol que ambientes tóxicos provocam, afetam não só a nossa saúde, porque o excesso de estresse inflama as células, mas afeta a nossa felicidade também, não afeta? A felicidade real, né? A genuína, não aquela que você compra um tênis, estou feliz, deu 5 minutos, não está mais feliz. Exato. O impacto é bastante grave também, né? Porque quando a gente tem momentos muito estressantes na nossa vida, a nossa saúde realmente começa a sofrer, né? Tem um estudo muito bacana que foi feito com mais de 1.500 irmãs gêmeas e os cientistas pegaram uma irmã gêmea mais estressada financeiramente e a outra que tinha, né, uma folga melhor, né, uma vida mais segura. Veja lá, a genética das irmãs gêmeas é a mesma. E os cientistas foram medir a idade celular dessas irmãs gêmeas. Eles descobriram que a irmã gêmea mais estressada tem as células com a aparência de serem 7 anos e meio mais velhas do que a da outra irmã. A genética é igual, a quantidade de estresse que uma sofreu a mais do que a outra faz com que uma envelheça precocemente. Né? Então, é muito perigoso. Uma segunda questão é que toda vez que a gente está estressado e o nosso nível de cortisol, né, aumenta, né, o estresse causa ativação da amígdala, né, parte do cérebro que processa estresse, etc. E a amígdala comanda a liberação do cortisol. E o cortisol é um hormônio que traz uma grande carga de glicose junto com ele. E aí o que acontece é que essa repetição de momentos de estresse, picos de cortisol, picos de índice glicêmico é o que traz obesidade, consequentemente diabetes, consequentemente doença cardíaca, AVC. Então, veja só que é um problema de saúde pública que nós estamos falando aqui se as empresas não se atentarem às estratégias que utilizam. Tem um movimento que eu, inclusive, estou buscando uma especialização, que é de segurança psicológica. E, para mim, essa é a luz no fim do túnel, como muitas pessoas perguntam, qual é a luz no fim do túnel? Né? Do que nós estamos falando? Segurança psicológica, assim como no passado, os EPIs, os equipamentos de proteção física individuais, demoraram muitos anos para eles serem implementados. Agora a gente está falando de força mental, segurança mental. E a segurança psicológica, que nada mais é do que a criação de um ambiente em que as equipes não têm medo de tomar relações interpessoais, comunicar. Falar sobre um problema, de repente apontar uma solução. Isso é muito importante para esta felicidade. Luiz, você pesquisou. Quantas pesquisas tem aqui mesmo, gente? Para escrever esse livro eu demorei 4 anos, eu li mais de 1.200 artigos científicos e não contente eu fui ainda visitar muitos cientistas, fui na Harvard, na Stanford, na Universidade da Carolina do Norte, fui na Universidade da Califórnia, fui incomodar meio mundo para descobrir coisas importantes sobre felicidade. Inclusive, sabe o tal Ben Shahar de Harvard?
Este livro é uma jornada aos mais elevados níveis de saúde e felicidade. E eu sempre vou repetir aqui, no nosso Promovendo Saúde, essas relações, porque nós tendemos a não fazer conexões com o que afeta positivamente ou não a nossa saúde. Vou dar um exemplo, tá? Assim como o excesso de chuva vai afetar a produção de alface, por exemplo, ela vai custar mais cara, você já, opa, choveu demais, o alface vai encarecer. Que exemplo é esse que eu estou dando? Traz para a nossa saúde. Um ambiente em que você vive sob estresse constante e não vê formas de se habilitar de novas maneiras, pedir ajuda, não vai fazer bem para a sua saúde, consequentemente, é impossível ser feliz assim. Sem dúvida alguma. E, além de todas essas questões que você está colocando aqui de uma forma brilhante, Isa, quando a gente passa por momentos muito prolongados de estresse, o que começa a acontecer com a gente é que a gente passa por certas situações no nosso dia a dia e a gente só enxerga o lado ruim daquela situação. Né? Então, a questão de enxergar o copo meio cheio, meio vazio, não é uma questão da personalidade da pessoa. Ah, tem gente que é assim, tem outras pessoas que não são. Até pode existir uma variável da personalidade aqui, mas muito mais é do ambiente. Então, a pessoa começa só a enxergar o lado negativo das coisas. Isso é algo aprendido, é algo do convívio do dia a dia. Uhum. Então, é algo que começa a piorar, né, o nosso dia a dia, a nossa saúde. Com o passar do tempo, existe uma chance muito grande dessa pessoa vir a entrar em depressão, né, em burnout, Sim. em outras condições aí que são super prejudiciais. Quando você fala do ambiente, eu não posso deixar essa informação passar batido, mas o perfil das pessoas que desenvolvem síndrome de burnout, sabe qual é? O ambiente. Conta. Já tentaram trazer idade, comportamentos, etc. Não, é o ambiente. Claro que existe uma característica que, para mim, é uma característica muito positiva, que é a do comprometimento. Pessoas comprometidas e responsáveis. E que gostam do que fazem, mas o ambiente é o ponto em comum. Veja só, o legal da ciência é que a ciência testa todas as variáveis, né? Exato. Então, vai fazer toda a variação de idade, gênero, nível de educação, né? E quando eles encontram algo que eu posso apontar uma causa, né? Através de um experimento científico, isso se torna muito claro o que a gente precisa fazer, né? Para evitar que esses perigos comecem a acontecer. Evitar, prevenir, é por isso que a gente está promovendo saúde. Você está gostando do papo? Você está com alguma dúvida, né, de todos os estudos que o Luiz falou? Ele falou o nome de tanto autor aqui, professor, tudo em inglês, né? Eu não consegui anotar tudo, mas depois você já vai passar suas redes para quem quiser não só te acompanhar, mas trocar contigo pelas redes, tá? Antes da gente encerrar, eu preciso falar sobre os 7 princípios da felicidade, né? E se tem uma coisa aqui em comum a todos nós, é a necessidade de reconhecimento. Você não aceitando ou aceitando o que eu estou dizendo. Eu abri aqui o livro como se fosse um oráculo, né? Falei assim, deixa eu ver o que vai trazer aqui para a gente, finalizando o programa. E aqui no 3º princípio, reconheça, em vez de buscar reconhecimento, você coloca aqui em destaque, para ser mais feliz, você é quem deve reconhecer os outros, em vez de ficar esperando por reconhecimento. Na prática, eu não sei se está certo, tá, o que eu faço, mas eu sinto a mudança no meu dia. Eu reconheço todas as pessoas que estão no meu caminho, que passam por mim. E percebo o quanto o meu dia e, consequentemente, o meu astral, a minha saúde, fica legal quando eu reconheço, eu estou presente, eu observo o papel de cada um. É isso que você quer dizer aqui? Totalmente. Reconhecer. Reconhecer aos outros. E é legal que você presencia isso no seu dia a dia, né? Então, o que acontece é que muitas pessoas elas ficam colocando a sua felicidade na mão dos outros. Né? Eu só vou ser feliz quando me reconhecerem, mas ninguém me reconhece. Minha esposa não me reconhece, meu chefe não me reconhece, meu pai não me reconhece. Então, a gente fica colocando essa felicidade num destino que foge do nosso controle. Agora, o que os cientistas mostram é que a nossa felicidade, buscar ela, construir ela, é muito mais simples do que a gente imagina, né? Por isso que eu escrevi esse livro. Concordo. Para dar o poder das pessoas falar, puxa, eu quero ser mais feliz. Pronto, está aqui o que você precisa fazer para ter uma vida mais feliz. E um desses princípios é o do reconhecimento. O Martin Seligman, que eu citei agora há pouco, ele fez um experimento muito bacana,
onde ele fez as pessoas praticarem 6 atividades diferentes. Todas essas atividades aumentam a felicidade dos participantes. E ele queria saber qual das 6 atividades era a que mais aumentava a felicidade das pessoas. E essa atividade foi lembrar de alguém que te ajudou durante a sua vida, que te deu uma dica, que te deu uma oportunidade, que deu um puxão de orelha, né, quando você estava precisando. Escrever uma carta de agradecimento para essa pessoa, ir até a casa da pessoa, bater na porta, entregar a carta e ficar esperando a pessoa ler. Essa foi a atividade que mais aumentou a felicidade das pessoas e que a felicidade, inclusive, durou até 1 mês depois do experimento, as pessoas estavam mais felizes do que o normal. Ou seja, reconhecer aos outros é que nos traz felicidade. E reconhecer aos outros só depende da nossa boa vontade. Então, a gente assume o controle do nosso bem-estar quando a gente reconhece as pessoas ao nosso redor. Curiosamente, estou te ouvindo aqui, aí bati... Aliás, esse livro, gente, Os 7 Princípios da Felicidade, tem o prefácio de Leandro Carnal. Aí tem uma parte aqui que você diz que em maio de 2019, uma notícia publicada no portal da CNN chamou sua atenção. Um rapaz que estava sendo procurado pela polícia concordou em se entregar na delegacia caso os policiais postassem uma foto do seu pôster de procurado no Facebook e a publicação obtivesse 15 mil curtidas. Sim, as pessoas andam procurando o reconhecimento dos outros até para serem presas. Isso aqui, se não tivesse num livro publicado com o prefácio do Carnal, eu ia falar, gente, isso aqui é piada, né? E é impressionante, né? Eu conto na minha sala de aula para meus alunos de pós-graduação essa história e eles ficam apavorados com o ponto que a gente chegou, que é o reconhecimento dos outros, né? E o que é interessante, Isa, sobre redes sociais, que é esse caso que a gente está falando, é que muitas pessoas também buscam reconhecimento alheio lá nas redes sociais, fazem de tudo para ter curtida, né, para ter engajamento. E o que acontece é que a gente tem que entender que existe um inimigo da nossa felicidade, que chama-se adaptação hedônica. O ser humano se acostuma com as coisas da vida. Logo, logo, né, as conquistas que a gente tem, elas aumentam a nossa felicidade e daqui a pouquinho a felicidade volta ao normal. E aí o que acontece? Se eu faço um post e eu tenho 10 curtidas, eu fico feliz. Mas amanhã 10 não vai ser legal para mim mais. Eu quero 15, depois eu quero 30, depois eu quero 300, depois eu quero 1.000. E quando eu ganho 1.000, mesmo assim eu não estou feliz. Então a gente entra, né, numa busca incessável aí pela nossa felicidade. Isso é um fato, então acontece. Acontece, sem dúvida nenhuma, né? Então... perigoso, né? O que a gente vem fazendo aí. Por isso que até agora há pouco eu te falei, a felicidade genuína, não aquela que você sente rapidamente depois de adquirir bens. Para mim está muito claro que não são bens de consumo que te trazem felicidade. Sem dúvida alguma, né? Os bens de consumo, eles estão muito suscetíveis à questão da adaptação hedônica. Compro uma bolsa, minha felicidade aumenta. Depois de 2 semanas usando minha bolsa todo dia, achando que eu tô linda com aquela bolsa, eu compro um sapato para combinar com a bolsa, mas depois de 2 semanas eu me acostumo com a bolsa. Né? Ela não me traz mais a mesma felicidade. Então, eu não tenho nenhum ganho a mais. Né? Agora, é diferente com outras coisas. Né? Por exemplo, com um show de uma banda que você gosta. Eu lembro do show que eu fui há 20 anos atrás. Qual? Lembro dos shows das bandas que eu adoro. Pixies, por exemplo, que é uma banda que eu gosto muito. Né? Bad Religion, que é uma outra banda que eu gosto muito. Eu não pareço, Luiz Gaziri do rock, não é? Até esse professor todo cheio da ciência já foi hoje guitarrista, dia, Luiz? Eu era punk, né? Fui punk durante a minha adolescência e até uma parte da minha vida adulta eu fui punk. Então, por isso que a ciência me chamou a atenção, porque ela mostra coisas que são contrárias ao que, né, as pessoas acreditam. Sensacional. Então, eu lembro dessas experiências como se fosse ontem. Para mim, elas são muito marcantes. Valeu todo o investimento que eu fiz. Agora, vai perguntar qual é o telefone celular que eu tinha há 20 anos atrás. Eu não vou lembrar. Qual é a camisa que eu comprei que me deixou feliz? Eu não vou lembrar. A experiência eu nunca esqueço. Viu só? O quanto isso afeta a nossa saúde e as escolhas que a gente faz, não é? Luiz, para a gente encerrar rapidamente. Falamos mais cedo sobre meta, ter ou não ter, competição. E aí eu te pergunto, você falou dos pilares da motivação. Se eu estiver alinhada ao meu propósito, ou seja, ao meu norte, ao meu talento, aquilo que eu sei fazer bem, esse propósito me ajuda a manter a motivação, apesar dos altos e baixos? Porque dá a impressão que quem tem um propósito não passa perrengue, né? Lógico que passa. Sim, e esse termo, até as pessoas, elas
começam a desdenhar, né, do propósito, porque muita gente fala, né, Sim. mas ter um propósito é muito importante no nosso dia a dia, né? Porque quando a gente faz aquilo que a gente gosta, quando a gente tem prazer, quando o trabalho não é mais trabalho para a gente, é uma diversão, né? O que acontece é que quando a gente domina uma certa tarefa, né, a gente tem que fazer aquela tarefa no nosso dia a dia, a antecipação de uma recompensa que eu vou ter fazendo a minha tarefa já aumenta o meu nível de dopamina. Então, eu tenho uma recompensa imediata só de pensar que eu tenho que trabalhar, né? E isso é algo que começa a se manter e sustentar a nossa motivação por mais tempo. Veja lá, é uma motivação interna. É uma coisa que vem de mim, né? Então, a motivação interna, a gente consegue fazer ela ser sustentável. A externa, não. Eu ganho uma recompensa, né? Logo, logo eu me acostumo, aí eu quero mais, aí eu quero mais, aí eu quero mais. Aí eu só trabalho quando vem a recompensa. Quando não tem recompensa, eu não faço mais nada, né? Então, é algo prejudicial que as empresas têm que se atentar também. E as pessoas, né? Porque motivação externa geralmente é negativa para o nosso bem-estar, para a nossa performance, para a nossa motivação, né? A interna, não. É isso que a gente tem que buscar. E o propósito é uma dessas formas. Por isso que a gente está aqui. O nosso propósito, então, é trazer insights e informações para que você seja capaz de tomar suas decisões em prol da sua saúde. Luiz, foi demais o nosso papo. Eu espero que você que esteja nos acompanhando também tenha aprovado de todos esses nomes que você falou, né? Para a turma agora que quer continuar te acompanhando, mesmo com o fim aqui do nosso programa, quais são os seus canais de comunicação? Instagram, @Luiz Gaziri, Luiz com Z, meu sobrenome é um pouco mais complicado, Gaziri. LinkedIn, também estou por lá. YouTube, né? Meu nome, como é um nome exclusivo, né? Fica mais fácil de buscar. Então, procurando Luiz Gaziri, você vai me encontrar em todas as redes sociais. Vai ser um prazer estar conectado com você. Tudo baseado na ciência e com muitos exemplos que ajudam a quebrar qualquer resistência. É isso que nós estamos fazendo aqui no Promovendo Saúde. Muito obrigada pelo seu tempo e pela sua confiança. Até mais.